Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e participam hoje os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann e Pedro Palaoro. Vocês nos escutam pelas principais plataformas digitais e pelos sites do blog da redação em urgs.br/destaques rádio e no Lumina Podcasts. No programa de hoje, a gente sabe o que rolou no FIMUCA, o Festival Internacional de Música em Casa, a iniciativa do Instituto Tomiotaki Nossa Casa é onde a gente está, uma pesquisa sobre os impactos da Covid-19 no cenário criativo cultural e a gente começa sabendo mais sobre iniciativas relacionadas ao canto coral com o também coralista André Grassi. Oi, Liz. Oi, gente. Aqui é André Grassi. Na semana passada, eu divulguei o congresso online da Presto de São Leopoldo, que teve várias lives interessantes para coralistas, para quem é maestro e para quem trabalha com educação nessa área ou técnica vocal. E eu me dei conta de como está rica a oferta de lives, seminários, enfim, eventos online que discutem ou oferecem informações sobre a prática de cantar em grupo. Muito mais do que o normal pré-pandemia. Eu imagino que seja porque os coralistas e os profissionais dessa atividade estão impedidos de praticar mesmo os ensaios. O evento Ensaio de Coral foi classificado lá no início da pandemia na categoria das atividades supertransmissoras do novo coronavírus. Ou seja, se a cultura já é uma área, e a gente vem tratando disso aqui no Respira, a cultura já é uma das áreas que, como se diz, foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Dentro das atividades culturais, o coral ainda estaria entre os últimos dos últimos a retomar. Então, quem trabalha com coral ou quem é coralista amador tem se voltado com muita ênfase para o ambiente virtual. Muitos não tinham nenhuma afinidade com essa realidade e estão aprendendo a editar vídeos, enviar e receber arquivos, fazer webconferências e tal. Bom, uma parte desses eventos nas redes sociais está tratando disso. Como utilizar as ferramentas, o que fazer com seus coros, como manter contato, etc. Então, a gente está começando a usar essa plataforma e estou usando junto um aplicativo que é onde eles estão podendo contribuir com a questão da conversa sobre a música, né? Como é que, o que esse texto quer dizer, que imagem ele remete, que outras músicas, essa música também remete. Já outras lives tratam de discutir mesmo, propor ações para agora na pandemia e para depois. A impressão é de que as pessoas não podem fazer o que mais gostariam de fazer, que é cantar juntos, e então estão falando sobre isso, pensando, trocando ideias. Alguns dos vídeos daquele congresso online que eu divulguei na semana passada ainda estão disponíveis no YouTube, no canal da Presto, e, em geral, são debates desse último tipo. A Federação de Coros do Rio Grande do Sul tem promovido algumas lives também, e eu recomendo, por exemplo, uma conversa com a maestrina Renata Bueno Tavares, brasileira que atua na Alemanha, e fez um relato sobre a situação dos corais naquele país que está retomando atividades. As informações que eles já têm, as soluções criativas e embasadas nas recomendações de saúde que estão sendo adotadas, muito além do coro virtual. Tem uma mulher na Bavária que tem um coro de terceira idade e ninguém do coro dela ia entrar no Zoom. Ela pegou, todo mundo tem carro? Tem. Então tá, deixou um estacionamento, todo mundo foi de carro para o estacionamento, ela comprou um transmissor de onda de rádio e ela faz o ensaio no meio do estacionamento e ela transmite o ensaio através de ondas de rádio que as pessoas ouvem no seu próprio rádio do carro. Essa conversa está disponível no Facebook da Federação de Coros, a FECORS. Maestros, cantores e professores também estão fazendo lives. Aliás, quem é que ainda não participou de uma live, né? E geralmente conversam entre si, respondem perguntas e trazem, inclusive, a situação pessoal de cada um, as angústias, desesperanças ou esperanças sobre o que se pode fazer. Aí, as pessoas que atuam nessa área
que é tão marcada pela socialização, acabam se encontrando, mas no sentido de ver que os pares têm preocupações semelhantes e ideias inovadoras. Uma muito interessante que eu assisti foi o depoimento da maestrina Patrícia Costa, do Rio de Janeiro, que realmente abriu o coração em conversa com a soprano e professora Cíntia de Los Santos, aqui de Porto Alegre. E o meu barato é a química que acontece nos ensaios, eu estou sentindo muita falta disso. Né? Essa magia que acontece das vozes se cruzarem e vão cantando e vão timbrando e vão mixando. Isso é mágico, isso, infelizmente, nesse momento está perdido, né? Tá em suspenso, eu diria. Não adianta a gente simplesmente querer fazer o que a gente fazia num ambiente virtual. Não será igual, é tudo diferente. Então, a gente tem que parar para entender o que está acontecendo. O que eu gosto de fazer, que é ficar numa sala com 40 adolescentes, perdigoto para tudo que é lado, aglomeração, calor humano, está fora. Essa live também pode ser visualizada através do Facebook. E se a gente fizer uma busca nas redes sociais, juntando as palavras coral, live, debate, situação do canto coral, enfim, é possível achar muita coisa que, diga-se de passagem, deveria ser pensada e discutida sempre. Até porque a música coral em si continua sendo produzida de forma reinventada por amadores e por profissionais. Escutem só essa maravilha a seguir. Olá, colegas e ouvintes, Ana Laura falando. A gente ouviu aí um trecho da Suíte Nordestina, arranjo do compositor brasileiro Ronaldo Miranda, com canções folclóricas, em uma gravação que o coro da USESP acaba de lançar. É um desses vídeos que reúnem as vozes gravadas por cada coralista na sua própria casa, atendendo às orientações de distanciamento social. E é uma homenagem à maestrina Naomi Munakata, vítima da Covid-19. A gente tem falado tanto, né, André, que a pandemia e o isolamento nos impõem esse momento de se repensar, de se reinventar, e eu fiquei bem feliz em ver o campo da música fazendo isso em debates virtuais organizados ao longo dessa semana. Eu acompanhei as atividades abertas do Festival Internacional de Música em Casa, o FIMUCA. O evento começou na segunda-feira e se encerra nesta sexta, 3 de julho. A iniciativa é do trompetista Flávio Gabriel, músico que já integrou aqui a OSPA, depois foi para a USESP, e hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição que encampou a ideia dele com um super apoio, especialmente técnico, para essa realização nas plataformas online. Nesse período de inverno, durante as férias universitárias e escolares, costumam acontecer em diversas partes do país festivais de música, que nesse ano, em função da pandemia, foram cancelados. Aí surgiu a ideia do FIMUCA, como nos conta o Flávio Gabriel. Quando eu me dei conta de que realmente a gente ia passar o mês de julho e que seria o primeiro mês de julho em mais de 50 anos sem nenhum festival no Brasil, eu achei que era possível fazer alguma coisa simples, com uma iniciativa, tipo, chamar alguns amigos e a gente organizar aulas. Não tinha uma pretensão de fazer o melhor festival do mundo, nem nada, era simplesmente não deixar passar o mês de julho em branco. É claro que eu convidei os amigos que trabalhavam comigo na USESP e trabalhavam comigo no Festival de Campos do Jordão, e eu não poderia pedir para eles uma semana inteira de aulas, mas eu propus a eles que fizessem o seguinte, que cada um desses instrumentistas, eu escolhi um de cada instrumento, que eles seriam coordenadores das classes, né? Então, eles me dariam
uma ou 2 horas de aula no festival e escolheriam 9, 10 outros professores que também fariam o mesmo. Com isso, a gente teria um festival organizado, todo mundo fazendo um pouquinho e um belo resultado de um esforço coletivo. São 200 professores envolvidos, dos mais variados instrumentos e também de composição e regência. E foram 16 mil estudantes inscritos para participar do festival. Além das aulas, tem uma parte da programação que é aberta ao público em geral, com transmissão pelo YouTube. Uma coisa muito valiosa que tem acontecido no festival e que não é usual de festival são mesas redondas. Quando eu tive a ideia de pensar um festival, em nenhum momento eu estava propondo uma solução, mas eu sentia que a gente tem um problema, a classe artística sempre teve problemas de mostrar para a população a necessidade de políticas públicas de investimento na nossa área, e agora com a crise de saúde isso é ainda pior, né? Então eu pensei em proporcionar espaço para que gestores, para que diretores de orquestras, de ópera, de arte em geral, pudessem discutir isso. Então a gente montou uma série de mesas redondas e até agora essas mesas redondas têm rendido assim, conversas maravilhosas. Essa talvez seja a maior contribuição do FIMUCA, colocar para conversar os agentes do campo da música de concerto atuantes nas diversas regiões do país. Há alguns anos existiram as conferências internacionais multi-orquestra, organizadas pelo British Council. Eu tive oportunidade de estar presente em algumas delas, e elas funcionaram um pouco nesse sentido, mas tiveram uma abrangência muito menor. A internet, no caso do FIMUCA, facilita muito esses encontros. Teve debate sobre as instituições de ensino musical, a cena de ópera, gestão cultural, projetos sociais, minorias na música de concerto, e nessa sexta à tarde ainda ocorre uma discussão sobre o que se pode imaginar e construir para o futuro nessa área. E independente de quando você estiver ouvindo esse podcast, as gravações dessas mesas estão disponíveis no canal do FIMUCA no YouTube. É um registro histórico fundamental, além de, assim espero, esses encontros motivarem mudanças no campo e cultivarem uma maior união e comunicação entre os agentes envolvidos. A música clássica brasileira só tem a ganhar. Respira Cultura. Olá, pessoal, ouvintes e colegas, aqui Pedro Palaoro falando. Com todas essas iniciativas interessantes no setor cultural, também está se sentindo uma necessidade de planejamento para o próximo período, né? Tendo em vista que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Os trabalhadores da cultura já estão enfrentando um momento de desafios, como temos falado aqui toda semana. Diante do atual cenário, o Fórum Nacional das Secretarias e Dirigentes Estaduais de Cultura, o SESC, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e a representação no Brasil da Unesco estão unindo forças. Essas instituições vão criar uma pesquisa para avaliar o impacto da Covid-19 nos setores cultural e criativo do Brasil. O objetivo é dimensionar os impactos de curto e médio prazo dessa crise sanitária. De acordo com o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que é ligado ao Senai, os setores cultural e criativo movimentam no Brasil mais de 171 bilhões de reais e deram trabalho a mais de 5 milhões de pessoas em 2018. A intenção da pesquisa agora é gerar dados para permitir um debate sobre saídas para os problemas atuais. O sociólogo Rodrigo Correia de Amaral é um dos coordenadores da pesquisa e salienta uma questão importante para que a gente entenda os desafios do momento. Nos últimos 25 anos, o Brasil viveu uma profissionalização intensa do trabalho no setor cultural, impulsionado tanto pela ampliação do acesso ao ensino superior, como pelas políticas públicas culturais.
E segundo ele mesmo, o cenário permitiu que os trabalhadores da cultura sonhassem e criassem os seus próprios projetos. Esses pequenos empresários e trabalhadores informais que mais estão ameaçados nesse momento, pois podem ser dizimadas inúmeras iniciativas que sustentam famílias e profissionais autônomos. A pesquisa medirá o impacto também na cadeia do livro, um dos setores com maior profissionalização nos últimos anos. Esse setor, inclusive, que se vê ainda sem a cultura dos estudos setoriais, tão importantes para pautar ações mais concretas, né? Por isso é imprescindível que um número representativo de profissionais do mercado cultural participe da pesquisa. Todo mundo está convidado a participar. Podem participar da pesquisa trabalhadores, tanto formais quanto informais, empresários como livreiros, editores ou grupos organizados como coletivos, por exemplo. O levantamento dos dados para a pesquisa se dará por meio de um formulário online disponível no site da iniciativa, que é iccscovid19.com.br. Pode-se participar até o próximo dia 16 de julho e os resultados devem sair até o final do mês. Em tempos de quarentena, nas sacadas, nos sobrados, nós estamos amontoados e sós. O que temos são janelas, o que temos são panelas. Olá, colegas e ouvintes do Respira Cultura. Aqui quem fala é a Cláudia. E no programa de hoje eu levanto uma questão. Até que ponto a nossa casa nos revela? A relação que criamos com a casa é muito pessoal e está de acordo com nossos padrões referenciais, emoções e pensamentos. Neste período de isolamento, a casa tem sido nosso local de trabalho e também de lazer. O confinamento nos levou a desenvolver a capacidade de encontrar a nós mesmos, fazer uma autoobservação obrigatória que estimula a criatividade e aprimora a consciência. A nova realidade imposta pelo Covid-19 inspirou o Instituto Tomi Otaki e o Museu Astrup a lançar um projeto de arte e arquitetura. Na verdade, este projeto é uma publicação digital que propõe experiências do corpo com arquitetura durante este período de isolamento social. As atividades poéticas sugeridas neste projeto propõem investigar sentimentos e percepções do corpo com a arquitetura das casas, explorando espaços, as nuances de cada ambiente, a luz, os cheiros e os objetos. As experiências foram pensadas para todas as idades e podem ser realizadas tanto individualmente como em grupo, de forma online, claro. A publicação está dividida em 5 capítulos que abordam a investigação digital sobre arquitetura, o corpo e a arquitetura para explorar os espaços da casa, uma busca para construir a própria história, refletindo teorias, e a obra encerra com um apêndice para quem quiser se aprofundar mais e investigar sobre a arquitetura em si. Para baixar gratuitamente a publicação, basta acessar o link que está disponível na descrição deste programa. Também é possível acessar todo o material na página da Embaixada Real da Noruega em Brasília. O que temos são janelas, o que temos são panelas. E pensando nessa ideia de casa que a Cláudia trouxe, no nosso momento de leitura de hoje, escolhemos um poema do livro Como se fosse a Casa, uma correspondência de Ana Martins Marques e Eduardo Jorge.
Esse livro tem uma história bem peculiar, além de ser escrito a 4 mãos. Eduardo Jorge estava praticamente pronto para embarcar em viagem para a Europa e alugou seu apartamento no icônico edifício JK em Belo Horizonte para Ana Martins Marques. Com as trocas de e-mails sobre coisas práticas da casa, como sugere o subtítulo do livro, os 2 poetas logo começaram a deixar a poesia se infiltrar nas conversas. Logo, eles já estavam apenas trocando poesias, enquanto um sugeria algo ou mesmo expandia o texto do outro. Assim, nascia o livro, uma seleção dos melhores escritos de cada um. Este escolhido é de autoria da Ana Martins Marques. Alguém partiu daqui. Alguém lançou-se para a frente, puxando, no entanto, um fio forte ou fraco que o liga à lembrança desta casa. Alguém levou a memória das paredes, dos móveis, dos corredores, das xícaras, das cortinas. Ela olha os objetos em seus lugares e pensa que um duplo deles agora vive em outra cidade, em outros cômodos, como uma casa no interior de uma casa do outro lado do mar. E assim, o Respira Cultura de hoje fica por aqui. O programa contou com os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha, ouvimos O Que Temos, canção de Adriana Calcanhoto, em registro no disco Só, composto, produzido, gravado, mixado e lançado pela artista durante o confinamento imposto pela pandemia de Covid-19. E não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e plataformas de streaming para não perder nenhum conteúdo. Voltamos na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!